Bom dia para todos, mais uma vez. É sempre com uma grande alegria que nos encontramos aqui, sempre com uma oportunidade de renovar os nossos entendimentos acerca da vida. Hoje com um tema que não sei se a gente é forte o suficiente para falar dele, mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra todo mundo vai ser familiar com esse tema. Isso aí, esse é o tema. Ô, Márcio, você tem que share your screen. Ah, tá, obrigado. Eu não tô vendo aí o seu olho. Tá bom. Coopera aí. Tranquilo. Cara, é isso que eu queria ver. Vai o zoom. E aí, isso. Agora, Todos, tá tudo certinho? aí, se você quiser ver maior, tá ótimo. Mas se Não, quiser mais, esse tá tamanho. ótimo. Tá bom. Tá ótimo? Tá bom. Bom, então esse aí é o tema. Isso aí. Tá gravando, não? Tá gravando. Tá Tô gravando. Tô gravando? gravando. Tô Tá gravando. gravando, tá gravando. Não mais interrupções aqui para frente. A não ser que seja com a participação de vocês, que serão muito bem-vindos e acho que faz até questão. A gente olha assim, o que que dá? Que é o primeiro sentimento que tem aí de Pânico. medo, de medo. Esse é o nosso tópico de hoje, medo. O que que é o medo? Assim, alguém quer falar aí, colaborar com a gente aí, dizer quando fala essa palavra medo, o que que passa pela nossa cabeça? Insegurança. Insegurança, alguma coisa aí atrás? Ansiedade também, Márcio. Ansiedade, Da perda, né? perda, né? Então é isso que é o nosso tema de hoje, né? O medo. E vamos o desconhecido, ó, ótima, né? O desconhecido muitas vezes causa medo. Ah, tá fechando, né? Ah, tá. Bom, então vamos começar com algumas definições de medo para que a gente possa entender, se colocar nesse tema e ver como que nós vamos lidar com o medo. A não ser que ninguém aqui tenha medo. Alguém aqui já teve medo ou tem medo de alguma coisa? Então estamos todos juntos nessa. Medo é o tema. Bom, antes de mais nada, só para a gente lembrar aqui, a base para os nossos estudos hoje vai ser, a gente trouxe duas fontes de estudo. Uma é a PNL, Programação Neurolinguística, essa é o acrônimo. É acrônimo que fala, acho que sim, né? Em português? Acrônimo. Acrônimo? Ok, acrônimo. Programação e neuro vem do cérebro, linguística é o que a gente fala, como que a gente trabalha, funciona, né? A PNL estuda isso, e o Espiritismo nos ensina de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, a nossa natureza e a nossa relação com o mundo corpóreo. Então, quando se fala de medo, tem a ver com a natureza nossa. Então, vamos às definições primeiro. A gente vai trazer quatro definições. A primeira é a principal, por isso que está maiorzinha aí. É uma emoção básica de todo ser humano que se desenvolveu com o intuito de nos proteger. Então, a função inicial do medo, a função é nos proteger. Pode ser também uma sensação de angústia em face de um risco. Você fica angustiado porque você tem um risco. E esse risco, ele pode ser real ou pode ser imaginário, ok? Então, aí nós vamos explorar isso aí juntos daqui a pouco. Terceiro, uma apreensão nervosa com algo que aconteceu, uma coisa que já aconteceu no passado, e que a gente está remoendo ainda, e a gente sente aquele medo, alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, ou que pode acontecer, ainda não aconteceu, mas pode acontecer, e aí eu tenho medo, e que é contrário àquilo que eu pretendo, mas não está dentro de acordo com os meus planos. Qualquer pessoa que tiver uma pergunta, uma colocação, é muito bem-vindo, tá? E o 4 é um perigo repentino para o qual nós não estamos preparados. Também é a definição do medo. Então,
Só um momentinho aqui, o pessoal da internet, a Regina falou assim, eu sentia muito medo e ansiedade. E ela falou assim, é um estado de alerta da mente e do corpo. Isso mesmo, Regina, é uma outra colocação aí, é um estado de alerta também. Aí a gente fala, mas o que que o espiritismo tem a ver com o medo, né? Então, aí agora nós vamos começar a saber por que que o Márcio trouxe esse assunto medo aqui, né? Porque tem muito a ver. Às vezes a gente fala de orgulho, fala de egoísmo, hoje a gente vai falar do medo. Notas de nosso lar. O que que os espíritos, né? No caso, André Luiz, o médico André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografia do famoso médico conhecido, médico Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação, o medo é um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na alma, atacando as nossas forças profundas. Não tenha dúvida, isso a orientadora lá do Nosso Lar dizendo, a governadoria, que é o órgão daquela cidade espiritual, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Então, falar sobre medo no meio onde nós estamos aqui para nos melhorar é muito importante para a gente ver o que é o medo, de onde que ele vem, como é que a gente vai lidar com ele, que serão tópicos que a gente vai desenvolver hoje aqui. Bom, como é que surge o medo? Um evento acontece. Vamos dar um exemplo, né? A gente a Ruth está dirigindo, só um exemplo, tá, Ruth? A Ruth está dirigindo ali na 485, de repente cai aquela chuva de verão muito forte e a visibilidade dela é praticamente zero. Esse é o evento que está acontecendo. E vamos ver o que, que vai acontecer ali. A Ruth está lá dirigindo. Imagina, Ruth, você está dirigindo, caiu aquela chuva, você não está enxergando direito. Vai dar medo? Nossa. Vamos lá, então. O medo surge com o significado que nós damos do evento na nossa imaginação. Então, ali, com aquela chuva, aquilo ali, ela pode engatilhar com alguma coisa que ela já tem, conforme foi o dia dela, ou se ela tiver saído do centro aqui, ter tomado um passe, ela pode ter uma outra, dependendo da importância que ela dá, ela der àquele evento, é que vai ter a reação. E aí, do livro Os Mensageiros, a gente vai ver que os nossos projéteis expulsam os inimigos do bem através do envio a eles de vibrações do medo. Então, aqui, vamos só voltar aqui antes, né? Para a gente fechar aqui. Aqui, então, dependendo da imaginação, então, aí ela vai ter mais medo ou menos medo. Do plano espiritual, eles dizem que os espíritos, ou aqueles que não gostam da gente, ou que nós devemos, porque fizemos mal, hoje a gente está bonzinho aqui, tentando se melhorar, mas quiçá o que éramos na vida passada, ou em algumas vidas anteriores, e a gente pode ter prejudicado alguém, e agora eles podem estar tentando cobrar, né, aquilo da gente, e aí, no plano espiritual, espíritos se reúnem para enviar vibrações do medo. Mas por quê? Né? Por quê? Será que tem uma reação em nós ou não tem? Sim, Uma Mário. das meninas lá da internet falou que o nosso lar foi escrito na época da Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Foi mesmo? E aí tá falando que durante a guerra, em grandes acontecimentos, eles tinham que deixar equipes de prontidão porque o medo atingia grandemente a vibração de todo o planeta. É Então, verdade. E, interessante inclusive isso. hoje, com essas É, guerras aí, a gente vira e mexe, a gente tem que chamar minha atenção e falar, olha, nós temos que ah, parar de ficar vendo essas notícias aí, porque a gente acaba vendo notícias, 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 e a gente acaba ficando assustado. E tem que selecionar o que a gente traz para dentro da nossa casa, para o nosso campo mental, porque de repente a gente pode ser pego aí no susto, né? isso. Bom, e quando a gente está com medo, o que acontece? Né? O medo, ele não precisa ser igual para todos. Obviamente, ele pode ir de uma escala 0 a uma escala 10, por exemplo, e aí
num grau de intensidade maior, a gente pode agredir, fugir ou congelar. Uhum. Então, às vezes, uma pessoa está com tanto medo por alguma coisa, às vezes você até fala alguma coisa com alguém e a pessoa sente medo, que ela sente que aquilo vai prejudicar ela, e aí ela pode, de repente, dar uma resposta que te deixa perdido, né? Às vezes é porque a pessoa está com medo. Ela está com tanto medo que ela se torna uma pessoa agressiva. Ou, às vezes, a pessoa foge. Ela está com tanto medo que ela foge, ela não quer conversar, ela fica caindo pelos cantos, né? Ou, às vezes, ela fica sem ação também, né? Essas três coisas podem acontecer dependendo da intensidade. Daqui a pouco, mais no final, nós vamos ver como lidar com o medo, ok, gente? Como que nós vamos vencer o medo daqui a pouco. Prometo, não agora ainda, mas daqui a pouco. Então, aqui está mostrando aí isso na parte fisiológica. Então, isso é ciência, isso não é uma coisa que nós estamos trazendo aqui, ou é da nossa cabeça. Então, aqui está mostrando o que acontece quando você entra no pânico. Alguém aí falou pânico, né? Ou medo no sentido, num grau maior. As atividades enfraquecem os lobos frontais e aumenta a atividade no tálamo, indicando sobrecarga nos sentidos, resultando numa percepção anormal. Então, quando a gente está com medo, esse medo a gente vai mudar a questão das nossas percepções, e a diminuição de atividades nos lobos frontais gera confusão mental e aumenta a possibilidade de comportamentos impulsivos. Então, está explicado, né? Assim, fisiologicamente é isso que acontece. Vem aquele medo de uma coisa que aconteceu, e se for um grau muito, muito alto, muito forte, então aí a gente vai causar uma anormalidade nas nossas percepções, nos deixando às vezes agressivos, nos deixando às vezes fugindo. Ah, então, aqui tem um desenvolvimento do medo até a máxima intensidade, a circunstância inicial, que nós falamos aqui, eterna ou interna, aumento das sensações anormais, sentimentos, pensamentos, gerando ansiedade. O efeito surge no corpo com a perda da capacidade racional e aumento da ansiedade, e aí uma interpretação catastrófica das sensações com o aparecimento da negatividade e com efeito no corpo físico. Então, esses aí são os efeitos do medo. Alguma dúvida, alguma colocação? Bom, agora, então, vamos ver os tipos de medo. A gente está aqui pegando o medo, igual você faz assim, como é que fala? Quando está dissecando o medo, né? Para que a gente ficar pelo menos familiar com ele, né? Eu posso até ter medo, mas eu te conheço, né? O medo, ele pode ser autêntico. É uma reação natural a um perigo presente. Então, é um medo autêntico. Você está com medo, né, de alguma coisa acontecer, você sabe que aquilo ali pode realmente acontecer, ou pode ser irreal, esse medo que surge na nossa imaginação. Independente de ser autêntico ou irreal, a ação dele no nosso corpo e a fisiologia é a mesma. A reação emocional é a mesma para os dois tipos de medo. As sensações, os sentimentos, os dois tipos de medo são reais. E todo medo tem uma intenção positiva. Conforme nós dissemos no início, a pessoa tem aquele medo, é mais um alerta. Mas quando é irreal, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, de novo, pegando a Ruth aqui, só como exemplo, tá, Ruth? A filha da Ruth se arruma e tudo para sair para uma festa no sábado à noite aqui em Charlotte. E a Ruth já fica um pouco preocupada, porque é o docinho de coco dela que vai sair, ela não conhece com quem que ela está saindo. Mas ela falou, mãe, eu vou, mas que hora você vai chegar, minha filha? Ela fala, ó, vou chegar 11 horas. A Ruth, então tá bom, vai com Deus. Pode dormir, mãe. A Ruth, tá bom, vou dormir. Mas aí quando ela sai, a Ruth já começa a ficar preocupada. O que que vai acontecer com ela? Com quem que ela está saindo? Quem são essas pessoas? E aí vai ficando tarde, chegam 11 horas, ela fala, ela está chegando. Aí ela vai lá, olha na porta para ver se ela está chegando, mas a filha não aparece. Aí ela começa a dar frutos da imaginação, começa o lóbulo frontal dela começa a ficar meio anormal, e ela começa a imaginar a filha sendo
oferecida droga para a filha dela, e aí começa a ver que a filha dela fica tonta e começa a brigar com uma pessoa lá na rua, e ela começa a ver o sangue, ela começa a ver a polícia, e aquilo ali ela vai criando essa ansiedade enorme na cabeça dela, de repente a campainha toca, ela corre lá, já quase desmaiada, quando ela abre a porta, oi mãe, tudo bem? A filha acabou de chegar, não aconteceu nada, atrasou ali 15, 30 minutos, mas ela quase morreu nesses 30 minutos, porque ela viveu na imaginação dela um medo, mas o medo era irreal. Então, essa é a primeira coisa que, quando a gente fala de medo, já trazendo para a nossa vida, sabendo que todos nós temos medo, ele funciona como um alerta, é a gente saber e nos perguntar: será que isso aí é realmente real ou é alguma coisa da nossa cabeça? Por quê? Porque os espíritos enviam, às vezes, vibrações de medo. E se a pessoa tiver uma sensibilidade, de repente pode brotar na mente da pessoa o filho ou a filha tendo um acidente de carro. E a pessoa começa a imaginar aquele acidente e tudo, e a pessoa às vezes não está nem dirigindo, está lá na casa dela, tranquilo. Então, a gente poder trabalhar, será o que que é real, autêntico, e é bom a gente administrar, ou o que que não é real. Bom, então aqui o medo autêntico nos alerta de um perigo presente, nos mantém protegidos, porque a gente está vendo um perigo, por exemplo, ela está dirigindo ali, começou a chover, aí ela tem aquele medo. O que que ela vai fazer? Ela tá, hein? Vai diminuir a velocidade do carro e o farol. Vai ligar o farol, né? Talvez se tiver um rádio tocando, ela estava cantando antes, ela vai talvez desligar o rádio, diminuir a velocidade e ligar o para-brisa. Pisca-alerta eu não sei. Pisca-alerta tem o sentido positivo e o negativo, porque se você frear, eles não fica. Mas você pode liga o para-brisa na velocidade maior, quer dizer, nos mantém para mantê-la protegida. É um medo autêntico. Ela está dirigindo, de repente vem aquilo tudo, não tem nenhum problema com isso, né? A reação natural, ele é útil, porque se ela não tivesse medo e ela não ligasse o retrovisor e não ligasse o farol e continuasse na mesma velocidade, o carro dela podia rodar ali na estrada, alguma coisa. Nós aprendemos com ele, ela aprendeu, olha, quando a filha dela for sair, ela vai falar, vai devagar se estiver chovendo. Eu sempre ensinei meus meninos, quando estava ensinando eles a dirigir, falo, olha, choveu, você muda o jeito de dirigir, porque é completamente diferente. Em Belo Horizonte, de onde que eu sou, quando começa a chover, você já vê os acidentes. É incrível, eu já sabia, já começou o acidente, você está andando, você vê um carro bateu ali, outro bateu ali, porque as pessoas não percebem que começou a chover e aqueles olhos dos carros caem na pista, e aí se você freia ali, né, não segura tanto. Requer análise e tomada de decisão. Então, o medo aí, tudo bem. E o irreal? Esse aí nós vamos poder trabalhar hoje aqui, né, na nossa 35, 40 minutos de reflexão. É uma resposta à nossa imaginação. Não é real. Nós estamos imaginando, né, Ruth? Você está lá, a filhinha saiu, deu o horário, ela não chegou e você começa a criar uma coisa na cabeça. É possível, Ruth? É possível, né? Não se refere ao presente. Eu tenho uma coisa para falar daqui a pouco sobre essa questão de presente e futuro. O perigo não é imediato. A filha dela não chegou, ela não sabe, não nos fortalece e não é útil. Causa uma reação, aprendemos muito pouco com ele, porque você vai tirar de proveito nisso que está na sua imaginação. Limita a nossa vida, nos sufoca e nos faz sentir incapazes. Mas a intenção dele é positiva. A intenção dela, ao pensar isso, é querer ter que a filha tem. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva, mas fora isso aí, não tem. O que a gente pode dizer aqui, a gente pode até contar uma historinha de um grupo de jovens de uma mocidade, foi cantar num coral, e aí, quando você tá com medo, a sua voz muda um pouco, né? Assim, fica meio assim. Então, até desafina, ou fica de um tom diferente. Aí diz que essa
condutora do coral lá falou, olha, quem tiver com medo na hora de apresentar, mexe com a boca, mas não canta, porque vai sair diferente. Aí disse que lá na hora, fala, com vocês o coral Joana de Anjos, sei lá o nome do coral, aí todo mundo. E ninguém cantou, porque todo mundo estava com medo, né? Mas aqui, isso é só para a gente quebrar aqui a questão do medo. Mas o medo, esse medo em real, quando fala que ele não é presente, isso é uma dica que a gente pode dar para nós próprios. É o medo que está no tempo futuro. E o medo no futuro, ele tem dois fatos interessantes. Primeiro, ele ainda não aconteceu, porque ele é o futuro. Eu estou imaginando, né, Wallace? Amanhã eu vou ter um problema porque eu vou encontrar aquele cara lá no Home Depot e ele nunca trata a gente legal. Aí você já vai lá preparado. É uma coisa no futuro. E por ser no futuro, não é de agora, a gente pode então fazer como o Mário gosta de falar para a gente aqui. Respira, porque não aconteceu ainda. É um medo que vai acontecer. Não aconteceu, não chegou lá ainda não. Então, respira. Recomendação um. Recomendação 2. A recomendação 2, coloque as cartas na mesa e faça a sua avaliação. Administre aquele medo. Né? Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma prova, eu estou estudando, né, Paulinha? Tem uma prova muito difícil que vai acontecer daqui a 3 dias. O meu coração já está batendo por causa daquela prova. Então, não chegou. Respira e coloca as cartas na mesa. No caso da prova, qual é a matéria? Qual que eu estou com dificuldade? Eu posso revisar isso? Eu posso ligar para um amigo meu ou uma amiga, pedir alguma coisa? Então, administra. Esse medo em real, ele tem um jeito de ser resolvido, é administrá-lo. Coloca as cartas na mesa, faça avaliação, né? Para poder ver o que vai acontecer. No caso da filha, por exemplo, que vai ir com os amigos, pega o telefone, fala assim, você me responde o telefone, pega o telefone de uma amiga, saiba onde que tá, né, para poder não ficar morrendo do coração lá enquanto a querida ou o querido não chegam. Bom, e aí acontece muito isso que aqui já te trazeram da Bíblia, e tendo medo, escondi na terra o teu talento, porque às vezes a pessoa está com medo, e por medo de perder, a gente acaba perdendo, não é verdade, Mário? Você tem, às vezes, medo de alguma coisa e você acaba não lidando com aquilo, e esconde e deixa uma série de coisas para acontecer. Então, daqui para frente, tem alguma colocação aí, Mário? Nós vamos, então, trabalhar agora, no tempo que nos resta, vencendo o medo. Como é que nós vamos vencer o medo que a gente tem? E nós vamos trazer aqui, agora da programação neurolinguística, a posição perceptual, que é como que nós trabalhamos as nossas percepções para que a gente trabalhe melhor o medo. Você já viu esse negócio de medo de falar em público? Né? Ou medo de falar em público, ou aquele medo de se expressar num grupo. Né? A pessoa se chama de quê? Eu sou Tímido. tímido, né? E quando a pessoa fala, eu sou tímido, sabe o que ela faz? Ela coloca um muro na frente dela para uma série de possibilidades que ela teria e que ela não vai ter porque ela escolheu, ou sentiu, ou tem razões para se achar tímido. Não, eu sou tímido. Então, na posição perceptual, o jeito que eles recomendam a gente a fazer é desafiar a pessoa. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Aí você conversa com ela, e se você não tivesse medo, como que seria? Você está dizendo para a pessoa, suba no muro e veja o que está do lado de lá. Porque a pessoa fala, eu sou tímido, eu não consigo conversar com essas pessoas, com meu vizinho, por exemplo, eu não consigo conversar com meu vizinho. Então você coloca um muro na sua frente e o vizinho fica do lado de lá. Aí se você fala, e se você não tivesse medo de falar com o seu vizinho, como que seria? Você está convidando a pessoa a subir no muro e olhar do lado de lá para ver se, ok, se eu fosse conversar com ele, talvez eu ia dar um bom dia,
talvez eu ia falar sobre a planta que está aqui na minha casa, na casa dele, alguma coisa desse jeito. Então, o Robert Dilts é um master de programação neurolinguística aqui nos Estados Unidos, e ele é que trouxe esse modelo aí de posição perceptual, onde você normalmente convida a você próprio para subir em cima do muro e ver as coisas que você tem vergonha de falar. Caso muito comum aqui nos Estados Unidos é certamente o inglês, né? Que às vezes trava, né, Paulinha? Você que ensina aí, você sabe, às vezes a pessoa trava e não consegue falar, fica com medo de falar, vou falar errado, né? Então fala assim, e se eu não vou falar com meu vizinho, né? Aí assim, mas não vai falar nada, nada. Mas que tal você falar how are you ou good morning, né? Para você começar a quebrar isso, você está pedindo a pessoa para olhar em cima do muro e falar, e se eu arriscasse a fazer uma coisa que eu já digo que eu não faço, como que seria? Então, essa posição perceptual. E essa posição, ela ajuda em vários sentidos, inclusive até na própria avaliação. Então, o Robert Dilts fala para você se colocar na posição do outro. Às vezes, na posição perceptual, se colocar na posição do outro para você ver como que o outro pode agir e você, da sua parte, ver como que você está vendo o outro. Vocês já ouviram falar aquela coisa, fala assim, é preciso a gente colocar no sapato do outro? É uma expressão, tem no Brasil também? Tem, né? Se colocar no lugar do outro para poder ver. Na programação neurolinguística, isso aí é um pouquinho mais detalhado. Se a pessoa falar assim, por exemplo, a Ruth fala assim, Márcio, você pode me dizer ah, como que, ah, como que eu venço o meu medo de falar com meu vizinho, por exemplo? Só um exemplo. Aí, se eu falar para ela assim, Ruth, se eu fosse você, eu faria isso, isso e isso. Programação neurolinguística não pode, porque você não está sendo a pessoa. Você está sendo você no lugar da pessoa. E isso aí não é a mesma coisa. Então, como que você se coloca no lugar do outro? Pela programação neurolinguística, você tem que sentir os mesmos sentidos do outro. Então, por exemplo, se eu quisesse me colocar no lugar do Wallace, do jeitinho que ele está ali, primeiro, eu poderia cruzar meus braços, como ele está cruzando, já tô imitando ele fisicamente. Aí você tem que tentar respirar como a pessoa está respirando. No caso dele ali, eu vi que ele está com dificuldade de respirar quando ele estava atrás de mim, mas agora acho que já melhorou, né, Wally? Aí seria mais ou menos assim. E aí o olho dele tranquilo, olhando assim. Então você. E vocês podem fazer esse exercício quando você quiser, como que eu posso ajudar essa pessoa? E você fala, eu vou falar para ela para dizer isso. Não, 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 não. Você tem que sentir o que a pessoa, você tem que se tornar a pessoa, para depois você vai saber direitinho o que que você deve falar, porque se você tem isso para poder falar, então você tem que respirar como a pessoa está respirando. Ela respira aqui, ou é uma pessoa que respira pela aqui, pelo estômago, e o olho da pessoa, a pessoa que mexe muito com o olho ou mexe pouco com o olho. Como é que é a voz dessa pessoa? É uma voz mais tranquila? É uma voz mais forte? Como é que é essa voz? Aí você vai e procura assim se colocar no lado da outra pessoa, e aí você consegue saber melhor como que você vai aconselhar essa pessoa. Eu tive um exemplo desse quando eu estava estudando programação neurolinguística com um chefe meu. Ele estava passando por um problema e eu queria aconselhá-lo. Aí eu aproveitei a técnica e pensei bastante. Kevin Davis, como é que ele é, como é que ele... Senti direitinho aí, tive uma ideia baseado no que eu estava imaginando e escrevi um e-mail para ele. O e-mail dele, ele escreveu assim, Márcio, você é o meu melhor amigo. Não tem errada quando você consegue perceber como que a pessoa respira, como que a pessoa olha, como que a pessoa fala, e quando você vai aconselhar a pessoa, você usa todos esses sentidos, a pessoa fica muito agradecida e é um jeito. Então, esse aí, muito, e isso é uma empatia, né? É uma empatia. Em inglês fala rapport, né?
E aí, o Robert Dilts, ele vai mais além, gente. Ele fala também do terceiro observador. Então, você está vendo duas pessoas, a pessoa um e a pessoa 2, e aí uma ideia é você se colocar no lado da outra pessoa. E a outra posição perceptual, você se vê de fora e você vê as duas pessoas ali passando uma situação de medo, uma situação de desentendimento, e aí você fala, o que que eu posso fazer dentro dessa situação aqui para aconselhar uma e outra? E aí poder lidar melhor nas minhas situações, usar isso para vencer os meus medos e as minhas dificuldades. E ele também traz uma coisa ainda, uma outra posição, que é a posição 4, que é a posição do mentor. E aí você se coloca na sua posição e tenta ver como você está lidando com o medo, com as situações difíceis, mas você também pode se colocar no lugar do outro, você pode se colocar como observador e ver aqui, ó, por exemplo, o Mário está discutindo com a Ruth, o que dificilmente irá acontecer, mas vamos supor que eles estão discutindo. Aí, esse observador aqui vai olhar os dois para ver como que vai ajudar. E o mentor é uma outra posição em que você olha assim bem de fora e fala assim, aquela situação lá, o que que pode ser feito para aconselhar, para ajudar, para socorrer. Bom, então essas são as posições perceptuais. E aí, para vencer o medo, uma outra ideia aqui é lidar com a preocupação. O que é a preocupação? O que é a preocupação, Wallace? Ocupar com uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Exatamente. Vocês leram aqui a resposta. A estrutura da preocupação. Muito pensamento e pouca ação. Você está preocupado. Você fica pensando, 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 pensando. E aí a gente está falando aqui no foco do medo, mas pode ser em foco de qualquer Mais fácil isso aí. situação. Qual que nem aconteceu. Sentimento de incapacidade, sem saber o que fazer. Você não sabe o que que você vai fazer. Não tem metas, o foco é um desejo de evitar o problema. Você quer parar com aquilo de todo jeito, mas você não sabe como. Não considera alternativas externas. No momento que começamos a trazer opções, a preocupação toma outro rumo. E aqui está dizendo que a atitude, ela muda tudo. Então, essa é a estrutura da, da preocupação. E aí nós vamos ter aqui um exercício, aqui tudo dentro da programação neurolinguística, de como que nós podemos lidar com o medo irreal, ou seja, aquele medo que está na nossa imaginação. Preocupação. Se isso ou aquilo acontecer, oh meu Deus, né? Se eu tiver um problema com a minha filha, se ela dirigiu e passou, ela corre muito, passou a velocidade do carro, a polícia parou e ela está sem documento, como é que eu vou fazer e tal? Ou faltou alguma coisa, né? Então, se isso ou aquilo acontecer, Chegar no trabalho. né? Será que vai ter... Não é? Será que vai ter muito móvel? Será que vai ter... Será que vai chegar meia-noite? Será que vai chegar assim? Não é? É verdade. Ação. O que eu vou fazer se isso, aquilo, aquilo acontecer? Né? Então, a ação, a preocupação e a ação. A ação é, por exemplo, ok, vai ter muito bom, vai ter muito peso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um de cada vez. Né? Como é que você come um elefante? Né? Um pedaço de cada vez. Porque você colocar a tromba toda, você vai engasgar. Então, mas tudo é assim. Eu também no meu trabalho, às vezes tem coisas lá que ah, meu Deus do céu, né? Aí a Jane reza, eu rezo, vou lá, olho para cima, penso, vou e volto, até que. Aí depois passa. Diga, meu É amor. interessante aí que você falou. O medo irreal, ele abre a guarda, Sim. né? Então, ele atua na frontal. E tem pesquisas também, assim como tem pesquisa para ver onde é que o pânico age, né? Que é no lóbulo frontal. A oração também age no lóbulo frontal. Então, é o antídoto. Na hora que você começar a sentir muito medo, muita preocupação, se você deixar rolar, você vai sintonizar com aqueles irmãozinhos que vão aumentar sua preocupação, dobrar, triplicar. E se você partir para uma prece, uma oração, uma meditação, vai reverter, vai agir também no lóbulo frontal, mas vai reverter.
vai serenar, aí você vai já pensar, não, tá tudo bem, né? E já vai sintonizar com os espíritos amigos, que eles já vão ver qual é o motivo da sua preocupação, já vão ajudar seu filho ou sua filha, então vai ter um movimento do lado do bem. Então é preciso realmente, na hora que tiver o medo, em vez de bagunçar o lóbulo frontal, fazer a oração para organizar e ter bons pensamentos. Ótimo, Jane, muito oportuno. Sempre fiz, né? Psicólogos, assim, de cabeça, Uhum. eles também falam, eu já vi 2 psicólogos falando sobre isso, que você tem que ter disciplina na sua vida até para se preocupar. Coloca um horário no dia, que é o horário da preocupação, que é o horário de você buscar ação. O que é que eu vou fazer para resolver isso? Passou daquele horário, você não vai pensar mais naquilo, você já preocupou, segue com a tua vida. É isso, Muito interessante. Agora, o que a Jane começou a falar, que é a metafísica e a mediunidade, que o Márcio também está falando o seguinte, a gente trazendo isso para aqui para agora, sabe, a gente tem que confiar que o futuro, ele não existe, o que a gente tem controle é agora, né? Se você consegue entender que nós estamos influenciados pelos espíritos, que eles estão nesse momento nos mandando o máximo que eles podem nos dar, e que nós conectamos, a você se acalma mais, é com oração, é com tudo, mas isso é muito bonito que o Márcio está falando, que quando você joga para o lado mediúnico, espiritual, você vai ver o quanto que a gente pode controlar, melhorando a nossa atitude, que ele colocou aqui agora, né? Não foi isso que eu colocou aqui atrás. Então, quer dizer, melhorando essa atitude de menos medo, porque medo e timidez é uma frequência bastante baixa, porque todos nós somos criados no coletivo, para um ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. Quando você tem medo e quando você é tímido, você não ajuda o próximo, você não permite que o outro chegue até você. Um É o que você está excesso. falando. É verdade, é. Na verdade, o introspectivo, ele tem muito valor na sociedade, inclusive tem até um livro lá em casa que a gente está lendo, que é como é que chama, amor? O quieto, né? O valor do quieto, né? O valor do quieto, que mostra a importância, o poder dos quietos, que nos fala para a importância de termos calma e a importância de termos calma num mundo que não para de falar, né? Nós vivemos num mundo que não para de falar. Então, o quieto ele tem um valor, sim, mas não nesse excesso a ponto de nos deixar sem ações quando precisamos tomar as ações. Então, eu acho que é isso aqui. Coloca o evento no futuro, né? O que eu vou fazer se isso acontecer? Então, coloca o evento no futuro, desassocia-nos do problema, muda a sua atenção do problema para a ação, você está vendo como agir, e quando começamos a entender a estrutura da preocupação, ela perde o poder, né? Então, a gente já vai aqui, essa seria a ideia, né, da gente poder lidar, pensar e refletir no medo para podermos lidar com ele. Aí a gente tem agora algumas reflexões fechando já. Nada causa mais medo do que a ignorância em ação. Isso. Então, procurarmos conhecer. E aqui uma passagem de João: o amor não tem espaço para o medo. Então, quando a gente procura trazer o amor para a nossa vida, ele não vai dar espaço para o medo. O amor verdadeiro, ele expulsa o medo. Se ainda existe o medo da vida, o medo da morte, o medo de ser julgado, é porque o amor integral ainda não está bem formado. Então, a gente às vezes fala de vibração, para subir as nossas vibrações, pensar mais alto, pensar mais leve. Nesses locais mais altos, mais leves, existe um respeito muito grande dos bons espíritos para conosco. Não há necessidade desse medo de ser julgado, porque eles não nos julgam, eles aceitam-nos como nós somos. Então, a partir do momento que a gente vai, através do aprendizado que Jesus nos trouxe, que a gente vai envolvendo com amor, a gente vai se sentindo mais forte, mais corajoso para enfrentar os desafios que estamos comprometidos aí na vida. E aqui, Emmanuel, tem só mais 2 frasezinhas, essa de Emmanuel é bem interessante. Na terra, Jesus é o Senhor. Jesus aqui na terra é o Senhor. E ele se fez o quê? Ele se fez servo de todos, né? A gente comentou outro dia, não sei se você estava com a gente, Mário, que na véspera
da crucificação de Jesus, ele sabia que ele ia ser preso no dia seguinte. As pessoas ali não sabiam, ele sabia. Então ele poderia criar uma história maravilhosa e contar para as pessoas naquele instante, que ficaria marcado. Na véspera da morte, Jesus contou essa história. Ou ele poderia fazer uma cura também, uma cura mirabolante, num dia anterior, seria uma data muito especial. Mas ele não fez a cura, ele não contou a história. Ele pegou uma bacia, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Então você vai sentindo aí o que realmente é o nosso Mestre Jesus. Essa ideia do amor, da fraternidade. Eu lembrei disso agora porque o Senhor se fez servo de todos, né? Essa lição, a lição, e fazendo isso, ele se tornou Humilde. humilde, mas ele se tornou o amor, a representação do amor maior, né? Então, esperando, e ele espera a nossa contribuição na oficina do sexo. Ele está esperando cada um de nós aqui, até para a gente poder despertar e seguir junto. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios, ele está nos esperando há milênios. Que paciência é essa de Jesus, né? Então eles falam assim, em razão disso, como é que nós vamos escolher o medo, a aflição, o desespero, se a gente está começando a ser útil? Nós estamos começando agora a ser útil. Como é que nós vamos agora adorar a aflição? Ah, eu vou ficar aflito. Se a coisa não acontecer do jeito que eu quero, eu vou ficar muito bravo, né? Ou se isso não acontecer assim, eu vou ficar desesperado, né? E começa a ter medo das coisas. Então, a equipe que trabalhou com Jesus e que compreendeu a luz do Cristo, eles ganharam força para vencer grandes dificuldades. Eles iam cantando para as arenas para serem mortos. Tamanha a coragem, a certeza de que o espírito deles ia ser resgatado pela luz antes de tudo, né? Tem até uma música que fala: muitos tombaram sobre leões ferozes, ardendo em chamas. Aí fala: e eles cantavam. Eles cantaram que nem as trombetas podiam parar aqueles homens de fé. Quem era ele, Jesus? Por quem aqueles homens se tombam aos leões? Né? E aí a música vai contando aí a grandeza. Então, a gente ainda tem essa força maior que nos acompanha para nos ajudar a vencer. A partir do momento que a gente vai aproximando de Jesus, nós vamos adquirindo mais amor e aí menos medo, que o medo é que vence o amor. E aí, para fechar, em Mateus 6,31, Jesus nos fala: não andeis, pois, inquietos. Vamos ficar firme, né? Vamos aceitar. Então era isso. Alguma coisa aí, Mário, da internet? Na internet o pessoal parou aí agora, sabe? E foi isso aí. Tem uma senhora aqui que falou que ela caiu do elevador quando você estava comentando, né? Que Uhum. o elevador caiu comigo do 11º andar, despencou até o sexto andar e foi descendo devagar. E nem tive tempo de dizer o que sentia, né? Achei que o medo não me deixaria mais subir ou descer o elevador, mas passou. Que ótimo. Então quer dizer que você superando coisas que realmente te dão Ela usou o raciocínio dela, porque aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, aí é demais, né? Bom, de qualquer forma, toma cuidado. Bom, nós agradecemos a todos. Essa é a nossa reflexão de hoje, para que a gente para trazer esse estado emocional, para a gente ver que a gente também deve e precisa, algumas vezes, conversar sobre essas questões. isso. Muito obrigado. Passamos para Paulinho. Muito obrigada, Márcio. Pode desligar. Já desligou. A gravação. A gente agora vai se preparar para
Isso.